Sejam bem-vindos à quarta edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança, que vai na sua quarta edição e irá ao ar este sábado pelas 14 horas. Hoje temos como nossa convidada a Regina Chamoar, que vai nos transmitir o seu legado na forma de lições de liderança que permeiam toda a sua trajetória de vida, com destaque na área profissional. Este podcast segue a metodologia de gestão por competências, CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. E ele tem por detrás, como suporte e sustento, o programa de coaching e desenvolvimento pessoal e profissional de líder, que foi desenhado a nível da Antônio Sender. Vamos então agora voltarmos para a nossa convidada, que enquanto líder vai transmitir-nos de uma forma induzida as suas lições de liderança. Regina, boas-vindas a este programa, a este podcast. O seu rico currículo deixa ficar assim algumas nuances, de seguida vai me corrigir. Registrei que a Regina é ambientalista, é também técnica na área jurídica. Jurista de formação. Jurista de formação, sim. É doutoranda, é ativista social. Sim, socioambiental, dá no mesmo, acho que se for pelo ambientalista já encaixa perfeitamente. Exatamente. É docente Também. e, por indução, também é investigadora. Sim. Muito bem. Então, a primeira curiosidade que eu tenho estive naturalmente a preparar-me para esta conversa e olhei um pouco para as redes sociais para conhecer um pouco do trabalho da Regina e fiquei com a impressão que a Regina parece-me alguém um pouco discreta. É comum, normalmente, pessoas que têm assim, um palmarés rico em termos de diversificado, em termos de atividades, tenham também um maior mediatismo a nível de social media. A sua descrição é estratégia, é uma preferência, é um ponto forte, é uma fraqueza? Olha que primeiro eu nunca pensei que fosse uma descrição em tanto que tal. Deixa primeiro começar por agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui, como eu tinha dito muito antes. Nunca tinha participado de um podcast, acho-se muito chique. E receber este convite para mim fiquei primeiro a pensar, mas que é que será isso? Claro que eu já vi fora do país, vi várias experiências, mas em Moçambique nunca tinha visto algo tão inovador. Para mim, receber isto foi para mim, ok, vamos lá viver uma experiência diferente, uma experiência bonita e registrar isso pelo menos e saber que um dia participei do podcast. Que acho que quando for a falar isso, vocês vão olhar e dizer muito chique. Mas voltando à pergunta que me faz, eu não acho que seja descrição, não considero. O meu trabalho, principalmente a parte do ativismo ambiental, que é a parte que mais me caracteriza, ou pelo menos é que é mais visível, eu faço nas minhas redes sociais quase todos os dias. Aliás, eu vivencio esse trabalho todos os dias. Toda a gente que me segue, infelizmente nós temos uma coisa que é a rede social, principalmente o Facebook. O Facebook é feito de amigos e amigos de amigos. Se não for o meu amigo e não for amigo do meu amigo, não terá acesso à minha informação. Não terá acesso ao meu trabalho todo. E o meu trabalho é feito nestas redes sociais. Eu tenho maior mobilização, maior interação no Facebook. Se não for meu amigo, não tem acesso à informação. E o conteúdo que eu partilho não é um conteúdo, como eu costumo chamar, polêmico. E por não ser um conteúdo polêmico, talvez ele não atraia tanto interesse das pessoas que fazem o share, né? Partilha. Se for a reparar, qualquer conteúdo que seja polêmico, que seja
de hora, aquela coisa mais, eu não sei qual o termo se dá, mas que é comercial, vamos chamar assim, se calhar esse seria o termo. Ele é partilhado por vários influencers, aquelas pessoas que são tomadores de decisões das redes sociais, e o meu conteúdo não é deste tipo. O meu conteúdo é mais investigativo, como fez referência. É mais didático, é menos interessante em termos de polêmica. E se calhar é por isso que não tenha visto em alguma plataforma, em alguma dessas páginas onde publicitam quase tudo, não tenha visto lá. Mas nas minhas redes sociais estão lá, na televisão também, de quando em vez. Aliás, eu acho que com a Covid é que eu reduzi as minhas intervenções em televisão e rádio. Mas sempre fui muito ativa, pelo menos quanto a isso, e volto sempre a dizer, a descrição quanto ao meu trabalho acho que nunca consegui fazer, até porque eu preciso de pessoas a trabalharem junto comigo. Excelente. E como é que começou a trajetória da Regina? Se recuarmos a cassete, o filme, assim, enquanto ainda mais nova, um pouco tenra, a dar os primeiros passos, naquele turbilhão de incerteza, a perspectivar o que gostava de ser, o que gostava a começar por estudar um pouco, o que gostava de estudar. Como é que começou? Quando é que foi mais ou menos isto? Até chegarmos à Regina que é hoje. Até chegarmos é um processo muito... 33 anos. Olha, estou a falar porque é todo um percurso que eu acho que não consigo, pelo menos neste espaço, contar tudo, mas algumas referências, eu sempre quis ser advogada. Era um sonho porque eu sempre achei que a advocacia era uma coisa muito, muito bonita, muito importante. A semelhança da medicina, da docência, que eram coisas que eu sempre, desde pequenina, olhava como referência. Eu via novelas e tinha a figura feminina da advogada que estava lá a impor, com aquela imagem muito bonita. Eu sempre achei muito bonito. E ao mesmo tempo, quando fosse ver televisão, quando fosse ver o Jornal da Noite, meu pai gostava muito de ver o Jornal da Noite, eu via muitas referências femininas no jornalismo. E para mim aquilo era muito bonito, eu queria ser daquele jeito. E também no processo todo de ensino e aprendizagem, eu tive contacto com várias professoras, que para mim eram referência. E as minhas docentes, na época da faculdade, também foram pessoas que me estimularam muito aí pela docência. E eu começo a trilhar o caminho por causa destas referências que eu tinha na minha cabeça, porque eu queria ser jornalista, queria ser advogada, queria ser médica e continuo a querer ser até agora. E o caminho foi feito disso, de beber essas experiências, de ver elas como referência e querer ser isso. Agora, se eu quiser olhar para cada detalhe, deixa-me tentar recuar no tempo. Para ser ambientalista, começou... Aliás, eu acho que não me lembro de onde começou isso, porque desde pequenina eu tive essa veia meio de cuidar da natureza. Eu era a única em casa que tinha os cuidados com as plantas, tinha uma horta em casa, tanto que as pessoas nem percebiam porquê. Mas porque eu gostava da sensação de plantar e ver aquilo crescer. Eu gostava muito de cuidar das plantas, gostava muito de animais. E meu pai também tem essa veia muito de cuidar. Meu pai, acho que o próprio nome, charrumar, que as pessoas agora separam e dizem charrumar de arrumar. Então, meu pai sempre foi uma pessoa que gostava muito de limpeza. Continua a gostar, apesar de ter uma idade avançada, mas é daquelas pessoas que quando passasse estava a limpar. Assim, olhava para o pó, estava a limpar. E acho que beber esta parte dele da limpeza, e eu já vinha com aquela vontade de plantar e cuidar, acho que isto já fez em mim, e gostava do mar, da natureza, nós vivíamos muito próximo do mar, então acho que tudo isso, não sei em que momento, confesso que não, mas desde pequenino eu tive essa veia ambientalista. O ativismo é que veio muito tempo depois, quando eu comecei a perceber que eu podia gostar, cuidar, mas também fazer com que outras pessoas percebam que é importante gostar e cuidar da natureza. Mas isso já foi numa fase um pouco mais adolescente, mais adulta, que eu começo a trilhar esse caminho. Excelente. E como é que associa, ou como é que convive com
estas duas vertentes, que é a parte de jurídica de formação e ambientalista, enquanto vocação, enquanto paixão, olhava assim para o perfil e uma das primeiras funções que aparecia era ambientalista, mas depois naturalmente também vinha jurista de formação. Como é que combina, isto é, combinar no sentido de valências, que sinergias é que uma empresta ou outra para amplificar o trabalho que a Regina faz? Na verdade, elas andam muito juntas. Aliás, sempre, se for a reparar, o jurista, alguém que tem alguma formação em direito, ele tem todo o conteúdo, tem todo o preparo para fazer, por exemplo, para exercer a docência, que é uma coisa automática, ou então a advocacia ou qualquer área do direito. O ambientalismo é uma espécie de advocacia na área ambiental. O que se faz no ambientalismo é defender o ambiente por via de princípios ambientais, por via da consciencialização ambiental, e ao mesmo tempo, em paralelo, é fazer valer as leis que existem do ambiente. Nós bebemos a parte jurídica e transformamos isso numa questão socioambiental e jurídica. Não tem nada que vá contra a outra, elas encaixam. Aliás, eu costumo dizer que tudo o que eu faço, desde o ambientalismo à docência, que eu faço, sou professora universitária, tudo isso encaixa-se perfeitamente no mesmo pacote. É o ativismo de diferentes formas ou em diferentes contextos, mas tudo pensado num único pacote que é ambiental. Como docente, eu sou docente de direito e de direito do ambiente. Por exemplo, para a arquitetura eu dou uma cadeira que é direito e ambiente, a mistura. Para direito eu dou uma cadeira que é direito do ambiente, que é especificamente um pacote ambiental. E quando eu vou para a rua, ou quando eu vou para as redes sociais, quando faço alguma intervenção como ambientalista, eu pego nestes pacotes todos, quer legislativo como sociocultural, e faço uma combinação para o ativismo ambiental. Então é tudo estruturado na mesma cadeia, tudo a mesma coisa. Ok. Que motivações é que alguém possa ter para seguir ou focar-se para a área ambiental a nível de direito, a nível de ciências jurídicas? Porque, por alto, eu não sou especialista na área, de longe, mas das conversas, daquilo que eu ouço, vejo, observo, parece-me que as pessoas enveredam mais aquele conjunto de áreas. Se quiser buscar uma das palavras que a Regina empregou, dizia, quando falamos da sua descrição, dizia que não é uma atividade um pouco populista. Então, parece-me que as áreas de direito existem algumas que são mais populistas que as outras. Que motivações é que um jovem aspirante em estudar ciências jurídicas pode, por exemplo, ter para seguir ou optar por direito ambiental? Eu acho que é mais amor, é mais algo que eu não conseguiria explicar porque que optei por uma em relação à outra. Porque eu tinha vários nichos, vários caminhos para seguir. Por exemplo, a magistratura, que era uma coisa que eu queria muito fazer. Mas eu me lembro que na época que eu terminei a licenciatura, e porque eu sempre fui muito pequenina, agora estou um pouquinho mais, em termos de tamanho, acho que agora estou mais forte, mas eu sempre fui muito pequenina. Então, quando eu queria fazer a magistratura, a primeira coisa que me veio à mente, mas eu vou ser uma magistrada, uma procuradora com esse tamanho, acho que não... E o meu pai também dizia que é muito pequenina, não dá, espera um pouquinho mais. Então, no meio deste processo entre não ir para a magistratura depois da licenciatura e pegarem alguma coisa que eu gostasse efetivamente, eu pensei, se eu posso ir pela área ambiental, que é pouco explorada, quase ninguém olha para esta área, e posso fazer o que eu gosto, posso viver exatamente a parte do jurídico, mas na área ambiental, por que não? E era um conceito desconhecido, era uma coisa, principalmente para as mulheres, que não era tão comum. Eu também sempre fui uma espécie de patinho amarelo, muito... Eu gosto de fazer coisas que as pessoas não fazem. Eu gosto de me desafiar todos os dias a ser uma pessoa completamente diferente.
E acho que neste processo de ser o patinho amarelo acabei indo mesmo porque eu gosto, porque eu amo a área ambiental e foi neste caminho mesmo, não tenho outra justificação para dar isso. Ok. De que forma é que a área ambiental contribui ou explica em grande medida naquilo que é o propósito de vida da Regina? Olha, eu acho que é um pouquinho além de propósito de vida. Eu acho que o ambientalismo é a minha vida. Acho que eu não me vejo outra pessoa senão ambientalista. Aliás, eu só me vi ambientalista a minha vida toda. Eu faço o que eu gosto. Eu faço o que eu amo. Eu não me esforço para fazer absolutamente nada. Tanto que há pessoas que pensam, mas ela está a trabalhar. Eu não me sinto a trabalhar, porque eu acordo ambientalista e durmo ambientalista. Eu não, volto a dizer, eu não faço esforço porquê? Porque ao escrever qualquer coisa, eu estou a fazê-lo porque vem de mim e estou só a expor. Não é algo que eu preciso chegar a um livro e ler, não é algo que eu preciso, muitas vezes não preciso preparar para fazer alguma intervenção. É-me inato, não é propósito de vida, é essência. É Regina sem esforço. Então, eu sou ambientalista desde que me conheço. Não sei dizer diferente, de forma alguma. E me faz bem ser ambientalista. Me faz viver. Acho que se eu não faço uma atividade ambiental uma semana, me dá a sensação de desconforto, de alguma coisa que está a faltar, uma ausência, um vazio, que se eu for a fazer, eu me sinto como se eu tivesse cumprido o meu dever como cidadã, como se eu tivesse feito, como se o sangue que corresse nas minhas veias dependesse da atividade. Então, sem ela não sou ninguém, não consigo ser outra pessoa. Muito bem. Quando começou a construir esta paixão pelo ambientalismo, a partir de casa, observando as atitudes do pai, que era muito exigente na higiene, limpeza, um ambiente saudável, por aí em diante. Da observação ao processo, começou a visionar, ou a perspectivar, ou a pensar que poderia seguir por aquele caminho. Qual foi então o esforço, o que fez adicionalmente ao pensamento para conseguir atrair essa realidade que na altura estava a visionar? Acredite, em nenhum momento eu visualizei um futuro ou perspectivei alguma coisa neste sentido. Eu acho que eu sou mais a vivência mesmo, e foi acontecendo. Tanto que eu não me fiz ambientalista, eu não me fiz ativista ambiental, eu me tornei com o que eu fazia. Isto para dizer que quando eu for a recuar no tempo e pensar, no passado eu olhava para mim como ambientalista, não, em nenhum momento. Eu me via advogada, eu me via jurista de formação, eu me via professora universitária, em algum caso. Principalmente na fase em que eu estava a advogar diretamente, eu me via advogada em fóruns, a trabalhar durante muitos anos, mas não me via como ambientalista, ativista ambiental. Tanto que várias vezes lá no comecinho da minha carreira como ativista ambiental, muita gente perguntava, mas como é que uma pessoa deixa a advocacia para ir recolher lixo na praia? Porque é uma coisa impensável para quem pensa naquela estrutura meio tradicional da advocacia. Que para mim não era aquilo, era completamente diferente. Mas eu não fiz um desenho do trajeto, eu simplesmente me vi ambientalista, me vi a trabalhar no que eu gosto, me vi a caminhar para um sentido que era necessário, fazia parte de todo o processo, e agora me vejo meio que, se eu olhar para o caminho para trás, eu vejo que eu vim de lá muito longe e estou num percurso que eu vou para lá, mais longe, mas sem ter
feito um fio, assim, um traço, alguma coisa que fosse imposto, qualquer coisa. Eu fui trilhando até ser a Regina que sou, e acho que vou continuar. Agora consigo, pelo menos, olhar para o passado e começar a redesenhar um pouco e estruturar a coisa para chegar ao futuro, mas no passado não foi. Quando eu começou a sentir que conseguia fazer uma ligação entre o passado e perspectivar o futuro? Quando eu me vi numa situação em que eu já não estava a ser... já não era naquela brincadeira do trabalho, era uma coisa muito mais séria, que as pessoas estavam a tornar a coisa mais séria ainda. Quando eu comecei a perceber que não era só com os meus amigos, não era só no seio familiar, que não era só em Moçambique, mas que havia todo toda uma conjuntura. Haviam pessoas atrás do trabalho, atrás da Regina, e que era imperioso que eu começasse a olhar para a coisa de forma mais assertiva e mais séria. Não que não fosse sério no passado, mas porque a forma que eu estava, se calhar, a estruturar a coisa, se eu tivesse já a pensar, sentada a dizer assim, eu sou ambientalista e isso é importante. Então comecei a perceber que realmente era importante para as pessoas à minha volta. E a partir dali é que eu comecei a olhar para esta importância como prioridade em todo o processo e todo o percurso. Não era só a Regina, não era só eu de forma isolada. Muita gente à minha volta dependia daquela atividade. Muita gente à minha volta acreditava em mim e muitas vezes mais em mim do que eu mesma na minha capacidade. Então, por respeito a essas pessoas, por respeito ao meu trabalho, por respeito ao amor ao que eu estava a fazer, comecei justamente a olhar de forma séria e a pensar, olha, aqui eu vou dar um passo porque o futuro depende disso, eu vou dar um passo porque as pessoas que estão aqui precisam disso, e fui redefinindo assim os passos. Muito bem. Qual é este estilo de liderança? Quem são os líderes que lhe inspiram? Ou se são, neste caso, os líderes são as pessoas? Não sei, quero saber de si qual é o estilo, quem é o líder que lhe inspira? Eu sou movida pelas pessoas à minha volta. Eu acho que desde o início sempre foi assim. Eu tenho o meu pai como minha maior referência. E para mim, meu pai é o meu herói, o meu líder de referência para qualquer tipo de coisa. Porque meu pai sempre foi muito, muito firme, muito honesto, muito convicto. E sempre que eu olhava para ele, eu olhava como um ser humano que eu queria multiplicar. Como se eu quisesse um Augusto na minha casa, na casa dos outros, na família dos outros, porque eu acreditava muito no potencial dele. E foi essa liderança que eu vi na minha casa, no meu pai, que eu sempre acreditei que era o caminho para qualquer coisa. Eu confesso que de forma externa há muita gente que eu acho que são super referência, mas nenhuma delas consegue ser tão referência quanto o meu pai. Então, o meu exemplo de liderança e referência é o meu pai, sempre será o meu pai, ainda que à distância. Agora fazemos um papel meio inverso, porque ele escuta mais de mim do que eu dele, mas ainda assim, meu pai é daquelas figuras que eu digo, pá, esqueçam todos os outros, este senhor é o tal, não tem outra coisa, e é meu pai. Muito bem. E qual é em que momento é que de uma atividade em resposta ou seguindo paixão, oportunidade, em que momento e como é que converteu esta paixão numa estrutura, numa organização, num veículo, num programa? Necessidade, eu acho que resumiria em necessidade. Por quê? Porque eu estava a caminhar sozinha. E quando eu estava a caminhar, eu percebi que vinham pessoas atrás. E essas pessoas todas precisavam de um suporte para não desistirem do caminho. Então, quando as pessoas vinham me seguindo, eu tive que abraçar elas e estruturar. Quando eu percebi que abraçando elas eu precisava chegar a mais pessoas, a mobilizar mais pessoas, percebi que eu precisava ir para a rádio. E quando eu fui à rádio, percebi que a televisão era uma fonte muito importante para mobilizar. Tudo isto foi acontecendo desta forma pela necessidade, porque, por exemplo, o programa de televisão foi naquele vazio que eu percebia que
Eu ia a um programa de televisão e era uma vez porque era o dia do ambiente, era um dia porque estava-se a discutir a biodiversidade, era um dia porque era muito esporádico. E era importante para mim, no processo educativo ambiental e de consciencialização principalmente, fazer com que as pessoas tenham acesso à informação de forma contínua. Ou eu estava na rádio todos os dias, ou eu estava na televisão todos os dias, mas eu tinha que estar em algum lugar para levar esta informação às pessoas. Surgiu a rádio, surgiu a televisão, surgiu o meu programa, porque ao mesmo tempo que eu queria que o acesso à informação fosse contínuo, eu queria que fosse de forma certa. Eu queria que as pessoas tivessem conhecimento de algumas coisas, mas que fosse estruturado não por alguém que não entende da matéria, que só está a levar a coisa a público, mas de alguém que vivencia isso e pode trazer esta informação de forma não tão técnica e mais acessível ao público. Necessidade no meio disso tudo. Necessidade de chegar às pessoas, necessidade de fazer pessoas perceberem as coisas, que eu fui à televisão, fui à rádio, e fui estruturando todo este movimento ambiental, porque tinham pessoas a me seguir e havia necessidade de criar uma estrutura para que essas pessoas continuassem e pudessem, principalmente, porque o meu conceito é, se eu consigo transformar pessoas, se eu consigo mobilizar e colocar um bichinho ambiental na cabeça de uma pessoa, se nós formos 5 com as pessoas que estão comigo, são 5 pessoas a mobilizarem, são 5 pessoas a criarem consciência ambiental, são 5 pessoas a colocar bichinho ambiental na cabeça de outras pessoas. Logo, se eu consigo 5, os outros conseguem mais 5, mais 5, 5, no final do dia somos 50, 50 a serem multiplicados, para mim é que é o interesse deste processo todo do movimento também. Excelente, interessante. Quais são as motivações assim que a Regina transmite para os seus colaboradores, parceiros, cooperantes, a que eles se mantenham engajados nesta atividade, se nós olharmos para a questão da sustentabilidade, numa trindade, né? A nível de interesses, objetivos sociais, ambientais e também econômicos, como é que transmite esta esperança de forma que eles mantenham viva a necessidade, porque falou da necessidade que identificou a necessidade de estruturar a organização por causa da necessidade. Como é que perpetua esta necessidade nas pessoas para que elas mantenham viva o interesse de manter esta estrutura? Olha, eu penso assim, o voluntariado em Moçambique é uma coisa não tão conhecida, não tão divulgada e não tão interessante quanto as outras atividades. Eu também percebo que nós estamos numa conjuntura social em que há muitas necessidades. As pessoas precisam procurar dinheiro, precisam fazer dinheiro, elas precisam de uma fonte de rendimento. O voluntariado ainda não é uma saída para as pessoas, infelizmente não é pensado desta forma. O meu trabalho é maioritariamente voluntário. A parte do ativismo ambiental, o ambientalismo é totalmente voluntário. Ninguém ganha absolutamente nada, digo financeiramente, porque o ganho é muito mais do que isso, é fora da parte financeira. E a dificuldade no meio disso tudo é justamente essa, é manter as pessoas crentes de uma coisa sem ter o dinheiro como compensação financeira. Mas aí está, eu não me esforço para nada disso. Eu não me esforço por quê? Porque eu trabalho com jovens e trabalho com jovens voluntários ao mesmo tempo. Eles se voluntarizam, se tornam voluntários, no caso. E esses jovens se identificam comigo. Eu acho que, diferente das outras campanhas que as pessoas pagam para elas participarem, pagam para elas serem voluntárias, as pessoas vêm ter comigo, se juntam ao movimento porque querem ser voluntários. E querem ser voluntários porque se identificam não só com a causa, mas com um jovem que não é rico, não sou rica, está longe de ser, que é uma pessoa que está também como voluntária com todas as dificuldades que o jovem também tem. O que ele está a passar, eu estou a passar pelo mesmo. As minhas necessidades são iguais à do outro jovem. Quando tu te identificas com a pessoa que está na frente do movimento, é meio caminho andado.
Quando tu te identificas com a causa, já tens a pessoa e tens a causa. Isto vai te manter motivado. Claro que outros elementos são importantes. A parte financeira é muito importante. É importante para quem vem, é importante para mim também. Porque eu preciso dessa parte financeira. Mas eu acredito que há muitos outros ganhos que tu consegues ter, incluindo financeiro, que não é necessariamente ligado ao ativismo, propriamente dito, mas que o tempo vai te dar estas possibilidades. E acho que as pessoas se espelham nisso, as pessoas veem isso. Entrou no movimento, não ganhou dinheiro automaticamente, não ganhou dinheiro necessariamente com o movimento, mas as pessoas vão olhando para a tua índole, por exemplo, como ser humano. Vão te vendo de uma forma completamente diferente se não fosses voluntário. Então isso já te dá muita margem para manobra, muito caminho, muitas oportunidades. E é assim que eu penso, e é assim que eu consigo passar para as pessoas também. Que é semeando que se colhe, não tem outra forma. Excelente. Em que fase do ciclo de vida encontra-se o teu projeto empreendedor? Quando sei que está em vista, é que pode talvez aventurar-se em fazer isso a tempo inteiro? Eu faço a tempo inteiro. Eu faço as outras coisas no intervalo do ativismo. Deixa-me só tentar entender a questão que me coloca. Se calhar até voltar a fazer, que é para eu conseguir encaixar a resposta. O que é que exatamente queria saber? Queria saber a sua atual organização, esta estrutura que acomoda os vários projetos, em que fase do seu ciclo de vida se encontra? É uma ideia? Será que já não é ideia? É startup? É scale-up? É uma pequena empresa? Está em fase de crescimento, expansão? Quer expandir? Quais são os desafios de internacionalização? Spin-over? Mais ou menos isso que eu quero, em termos de estratégia, gestão estratégica da sua organização. Em que fase se encontra e qual é o way forward? Como geração consciente, como movimento, nós estamos há 3 anos e meio. Eu venho de outros processos, de outros movimentos. 3 anos e meio de muitas conquistas, posso assim assumir. Tanto que ele vem como movimento e chega agora e começa a se tornar associação. Torna-se associação por quê? Porque nós começamos a perceber que há uma necessidade, não só em termos estruturais, mas para torná-lo do mundo, vamos chamar assim, internacionalizar, como fez referência. Muita gente vem ter, muita gente quer contribuir, muita gente quer participar, e tudo isso pede uma lógica estrutural que nos fez agora desaguar para uma associação. De ideia já não está longe de ser uma ideia, agora está a ser materializada como uma associação propriamente dita, com os membros todos já definidos e a formalização toda em processo. E claro, não há como fugir disso, porque nós estamos em 4 províncias aqui em Moçambique. Só não estamos em mais porque nós não temos fundos e não temos financiamento a todo momento, porque não tínhamos uma estrutura que suportasse este financiamento. Não podíamos, por exemplo, ter acesso a alguns fundos, a algumas propostas de algumas instituições governamentais ou não, porque a nossa estrutura impedia de receber estes fundos. Agora nós estamos numa fase em que já está mesmo na fase final da formalização da associação. Então, já estamos quase a entrar na reta final. Tenho só mais 2 questões. Sim. A primeira seria que nos desse assim, um vislumbre sobre projetos futuros vindouros. Sei que está em carteira um livro que retrata sobre o trabalho da Regina. Pode-nos falar um pouco deste projeto? Sei que já faz sentido agora partilhar como um dos projetos futuros. E depois pode também aproveitar o espaço naturalmente para vender as ideias, o que tem pela frente, o que quer nos transmitir, mas na sua própria projeção deste movimento, enquanto representante deste movimento,
como é que as pessoas podem saber mais da Regina, do seu movimento, onde é que se consulta? Ok. Em relação ao nosso movimento, podem ir para as nossas para as redes sociais, para o Facebook, encontram lá a Geração Consciente, é só pesquisar, que aparecem lá todas as nossas atividades. Tem pessoas muito bonitas lá também, os nossos voluntários, que são a coisa mais bonita do nosso movimento. Podem também encontrar no Instagram, Geração Consciente, está lá, podem ser voluntários a qualquer momento. Nós não temos nenhum impedimento, aliás, nós não temos cores partidárias, não temos filiação de nenhuma forma, nós somos um movimento completamente aberto. Quem quiser se juntar é bem-vindo, não tem idade, não tem, se não for menor no sentido de ser um bebê, uma criança, claro, né? Mas se já tiver capacidades físicas para participar numa limpeza, para plantar uma árvore, para ajudar a melhorar a nossa relação com o meio ambiente, é muito bem-vindo. Aliás, nem precisa estar no nosso movimento, pode fazê-lo em casa, também já é parte do movimento. Em relação ao livro, é interessante porque é uma autobiografia que a editora, a Biolivros, veio ter comigo e pediu para contar a minha história, e eu fiquei a perguntar, mas como é que isso funciona, contar a minha história? Será que alguém vai ter interesse em ler a minha história? E fomos contando em capítulos o meu percurso todo, os meus sonhos, anseios e coisas assim, que acabou sendo um livro que vai agora publicar, já está em pré-venda. A informação toda está no meu perfil. Se procurarem Regina Charumar no Facebook, encontram toda a informação. Tem lá o cartaz com o livro já para pré-venda. Há de ser o meu primeiro bebê em termos de livro, e vêm outros já a seguir, porque acho que isto é meio que viciante, né? Começa um, depois vai para o outro, então já estou nesta luta para publicar o outro, mas por enquanto é a autobiografia que vai agora publicar. Que mais eu me esqueci? Os prêmios. Os prêmios. Queríamos saber um pouco quais são as premiações que já recebeu, reconhecimentos. Queremos saber mais disto. Como o trabalho está a ser apreciado dentro e fora do país. Olha, que é das coisas que para mim é mais difícil de falar, e volto sempre àquela coisa da responsabilidade que tem isto, que carrega esta premiação, que carrega todas essas certificações. Que eu posso dizer que eu tenho tido um reconhecimento do meu trabalho, de forma que eu não esperava, mas eu também sei que é plantando que se colhe. Eu sei que há pessoas a verem o trabalho, há pessoas a elogiarem. Aliás, eu tenho a sorte de ter este contacto quase todos os dias de pessoas que gostam do trabalho, que elogiam o trabalho. Internacionalmente, muito mais, porque as pessoas respeitam muito a área em que eu trabalho e conhecem mais, porque eu acho que quem conhece, quem sabe mais disso é que respeita mais. Aqui nós temos um pouco ainda esse desconhecimento à volta deste trabalho. Mas em termos de premiação, eu tive agora no final do ano o Prémio Voluntário da Sociedade Civil, que me foi dado pela Secretaria de Estado da Juventude e o Conselho Nacional do Voluntariado, que foi para mim uma daquelas coisas que eu me vi assim, Prémio Voluntário da Sociedade Civil do ano, Jesus, que responsabilidade. Mas foi uma honra para mim, e foi aquele bater do martelo de estar no caminho certo, estás a fazer a coisa certa. Tive a distinção também do Alto Comissariado Britânico, meados do ano passado, como agente do clima. Tive também no início do ano passado outra premiação também do Alto Comissariado, na mesma linha, mas como changemaker. Depois tive eu tenho tantos prémios que eu agora já não consigo me lembrar. Tive um prémio internacional que agora me esqueço do nome. Também tive, por
causa da questão da COP26 e do movimento climático, eu fui uma das 20 jovens a nível da África, 20 não, digo 15 jovens, a nível da África, que foram referência voz da COP26 pelo clima. Também estive a convite do Conselho Português para fazer o Congresso Internacional de Educação Ambiental, da qual participei também como em duas formas, como apresentar o meu trabalho e o movimento, mas também como moderadora. Olha, eu tenho muito, eu não consigo agora... E tem também uma, se não me engano, como das mulheres mais influentes, 2018. O Hamas, assim, é uma das também, que foi uma das mulheres influentes, também tive pelo SASA, também pela mesma linha. Tive pela Universidade Politécnica também, como jovem inspiradora e madrinha dos graduados. Olha, só se for a ler e me lembrar que eu vou dizer, porque é coisas que eu já não me lembro, que é muita coisa, e agradeço a todas elas pela referência. Muito bem. Regina, muito obrigado por este tempo que nos dispensou. Temos este rico portfólio em forma de lições de liderança que vai ao ar este sábado pelas 14 horas nas nossas plataformas YouTube Antônio Sende Limitada, Facebook Antônio Sende Oficial, Instagram Antônio Sende Oficial e o nosso aplicativo Elo App disponível no Google Play Store. Fiquem ligados, um abraço de luz e até breve.